Em ato falho, Nicolas Ferreira fala demais, deixando claro as intenções da extrema-direita, e é desmascarado pela Júlia do Ailib e demais colegas. Espia. O deputado Nicolas Ferreira, que é do PL de Minas, defendeu a decisão do governo Trump de suspender o visto dos estudantes, inclusive brasileiros. A declaração foi dada na mesma sessão em que o ministro Mauro Vieira estava. Vamos ouvi-lo. Ouvi aqui alguns deputados do PT dizendo a respeito, por exemplo, da suspensão, dos vistos de estudante pelos Estados Unidos, de que isso seria uma medida, enfim, praticamente totalitária. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é só uma suspensão para poder analisar a rede social dos estudantes que querem aplicar, o visto nos Estados Unidos. Ou seja, um cara aqui na sua rede social, um comunistinha de meia tigela, fica falando mal dos Estados Unidos, do Trump, como, por exemplo, o deputado aqui, Janones, que quase praticamente que negou o atentado que aconteceu com o Trump e daqui a pouco está querendo estudar nos Estados Unidos, Não, sua rede social vai ser avaliada, talvez você não tenha visto para poder estudar nos Estados Unidos. Bom, gente, agora o negócio ficou complexo, porque a discussão não era sobre liberdade de expressão. Não estou mais entendendo. A questão não é que a pessoa pode ser livre para falar mal, falar que quer ditadura, falar que o STF não funciona, e aí, mas se for comunista de meia tigela, não pode. É sobre liberdade de expressão ou não é sobre liberdade de expressão, Marcelo Lins? Pelo jeito, não é sobre liberdade de expressão. O que a gente sempre desconfiou, inclusive. Exatamente. É sobre pensar como eu penso. Exatamente, só vai liberdade de expressão se você defender exatamente aquilo que eu defenda. É isso que o deputado Nicolas está dizendo, Ele está exatamente negando um dos princípios da democracia, que é exatamente o debate e o embate de ideias, o confronto. É uma gigantesca hipocrisia essa, e é uma vergonha um parlamentar brasileiro ficar defendendo que se avalie com lupa a rede social de jovens estudantes que estão indo para os Estados Unidos, que poderiam contribuir para aquela sociedade também. Beira o ridículo quase isso, E sim, está certíssimo, não tem nada a ver com liberdade de expressão. É uma grande hipocrisia, tem a ver em querer direcionar o pensamento e só aceitar aquele pensamento que está sintonizado com quem está mandando naquele momento. Nesse momento agora é o trumpismo, é Donald Trump, é Marco Rubio, é esse tipo de gente. Otávio, ficou evidente, como a gente está dizendo, que não é sobre liberdade de expressão, caíram as máscaras, Agora ficou claro que é sobre pensar como eu penso. E eu ainda coloco um agravante, que eu sempre cito aqui. Nos Estados Unidos, Marcelo citava a tradição dos Estados Unidos de debate, de dissenso, da oratória. Nos Estados Unidos, a questão da liberdade de expressão ela é muito mais ampla do que a lei brasileira. Então, assim, ele está defendendo algo que nos Estados Unidos mesmo é polêmico, porque lá a liberdade de expressão é muito mais ampla do que a nossa. Então, é algo que já é questionável lá. O que está pregando é o marcatismo, Aquela período da política americana em que se caçou comunistas, etc, etc. Há uma confusão, acho que um pouco aí, de períodos e épocas que nós estamos. O que está acontecendo ali nos Estados Unidos é um método da extrema-direita, Ataca ciência, ataca jornalismo, ataca educação. E o ataque à educação agora é Harvard. Mas aqui no Brasil nós já tivemos por exemplo, a UNB, a Universidade Nacional de Brasília, está sob ataque de redes sociais, de alunos, de provocações, etc, etc. E isso não é novo, isso começa, a semente disso é aquela escola sem partido. Enfim, isso é um método e a gente está vendo cada país com a sua coloração, quer dizer, lá nos Estados Unidos ganha um tom mais de xenofobia, os estudantes estrangeiros que estão se aproveitando dos infiltrados, são tratados como infiltrados, E até na frase do Nicolas é como se fossem infiltrados, como os anti-americanos que estão lá. Enfim,